Boa tarde para todos e para todas. Obrigada, Rebrip, pelo convite. Eu estou um pouco prejudicada, como vocês veem, não posso escrever, não posso fazer nada, mas então eu fiz uma apresentação, eu vou falar mais, mas só trouxe uns quadros para apresentar, mas eu vou começando aqui, que os quadros vêm depois. Eu vou continuar um pouco a conversa que tinha a Fernanda e um pouco pensando financiamento. O financiamento, sobretudo da renda. Começa esse primeiro, acho, e fica no primeiro. Era aquele outro. Mas eu vou começando aqui. Eu vou trabalhar basicamente como financiamento, como pode ser o financiamento e como se está dando financiamento da reindustrialização, neoindustrialização e etc, etc, para discutir. E vou trazer discussões de dois bancos. Um que é o novo Banco de Desenvolvimento, que é o Banco dos BRICS, e basicamente este banco, porque desde 2016, quando ele foi criado, ele veio com um objetivo muito claro de financiar o desenvolvimento sustentável, a infraestrutura sustentável e um financiamento verde. E, sobretudo, depois que a ex-presidenta Dilma assumiu a presidência do banco em abril, maio deste ano, ela vem está falando muito de reindustrialização e como o novo banco ele vai se dedicar especificamente a isso. Não é que ele vai mudar o foco, mas como esse foco do banco pode ir um pouco realinhando para essa discussão que ela traz como importante, sobretudo trazendo a experiência do Brasil, mas se pensamos a experiência de todos os países dos BRICS, especialmente Índia, Sudáfrica e o Brasil. Bom, a China é um caso à parte que não vamos discutir muito aqui. E, sobretudo, outro ponto que eu acho que é interessante é que ela levou ela levou como presidente de pesquisas um economista que todos conhecem aqui, todos para ver, bom, tudo tem seus lados, mas o Elias Jabbour, que é presidente de pesquisas agora, que todos sabemos que ele é um entusiasta pela China, não, e pelo modelo chinês, bastante entusiasta, e que tem declarado que seu papel no novo banco vai ser basicamente reindustrialização, com certeza olhando de como os investimentos desse banco podem ir olhando basicamente reindustrialização, neoindustrialização, totalmente com foco, obviamente, na discussão do desenvolvimento sustentável, dos EDS, e etc, etc. Então, um pouco eu trouxe para ver o que o banco está fazendo e como ele tem se comportado um pouco até agora e como são os investimentos. Só falar que o Brasil esteve um pouco ausente do banco, mais ou menos até 2018. Era o país que menos projetos tinha financiados, mas ele retomou um pouco a corrida o ano passado, sobretudo no final do ano passado, que, como vocês veem, até 2018 a gente tinha mais ou menos 10% do portafólio, agora tem 17%. Mas é uma discussão bastante porque o Brasil pede tão pouco dinheiro para o novo Banco de Desenvolvimento, ou seja, porque tem tão poucos projetos financiados, não é? Então, não teve sobra, por isso que não pede. Não teve sobra, como assim? Não está sobrando dinheiro no financiamento, por isso não precisa. Porque temos muito dinheiro. Não, bom, então tem muita discussão de que a gente não apresentou muitos projetos, sobretudo se a gente vê no governo anterior, a gente teve muitos poucos projetos apresentados, ou projetos apresentados que saíam dessa discussão basicamente de infraestrutura sustentável, ou de investimentos verdes, e etc, etc, e não foram muito bem-vindos dentro do projeto. Só para mostrar aqui, passa, Felipe, a gente pode ver que a partir como eu falei, a partir de 2020, 2022, sobretudo ano passado, fez uma carreira
interessante de projetos, e nós temos, bom, estes projetos financiados, mesmo que temos esses projetos, o valor, temos projetos e os valores são bastante grandes. Eu vou mostrar um pouco... Ele voltou? Não. Tá. Ele está, e eu queria, se você passasse a próxima, um pouco para ver os projetos que tem investido no Brasil, e isso é o que tem financiado no Brasil, e um pouco para ver o tipo de projetos que vêm sendo financiados. Então, os projetos maiores, que têm maior investimento, maior financiamento, são os projetos que fazem conjuntamente com o BNDES. O BNDES tem atuado como um captador de recursos, basicamente para depois, com esses recursos, financiar outros pequenos projetos aqui no Brasil. Vocês veem que são os maiores com os valores maiores. Então, depois podemos falar um pouco sobre isso, sobretudo em 2020, sobre infraestrutura sustentável. Teve a recuperação pelo Covid, e etc, etc. Os outros são pequenos, mas, como vocês veem, todos têm, ou são para energias renováveis ou para infraestrutura sustentável. Bom, tem alguns casos que são meio polêmicos, que não vou entrar nisso, mas é um pouco nessa discussão. A discussão fundamental com o banco é que ela entende por sustentabilidade, é que ela entende por projetos verdes. Essa é uma discussão também que talvez vale a pena fazer, mas, basicamente, se a gente vê os projetos financiados tanto no Brasil, na Índia, na Rússia e na China, são basicamente energia renovável, com algumas discussões, não é? Então, ela financia gás, ou ela financia outras fontes que, para muitos, elas não são limpas, mas ela financia fazendo um esforço, na verdade. A grande discussão que se está fazendo no banco, na verdade, que eu acho que isso é interessante, é de que o financiamento seja não única e exclusivamente para as obras já prontas, sino que o financiamento seja para a indústria, e o financiamento seja para as cadeias de valor das indústrias sustentáveis. Então, eu acho que por aí tem um caminho para uma discussão, que essa discussão pode fazer, obviamente, vocês veem os municípios ou o governo federal um pouco para ajudar nesse processo de reindustrialização. Essa transformação um pouco que a Dilma está falando, e que o diretor de pesquisas, o Elias Jaur, está falando, como de verdade financiar projetos que sejam projetos industriais, mas que ajudem nessa cadeia de valor, que ajude para essa transição energética, e não única e exclusivamente o projeto, não é? Que aí eu acho que é a grande diferença. Rapidamente, eu queria mostrar aqui uma discussão do BNDES, que já tem uns 5 minutos, e aí, rapidamente, por duas coisas. Uma, porque a gente já falou basicamente dos bancos como imperativos para a industrialização, e financiamento adequado e a longo prazo. O BNDES, nesse momento, tem, bom, dentre os muitos problemas, vários problemas. Descapitalização, não é? Então, se a gente vê até o final do ano passado, o BNDES tinha um desembolso de 0,74% do PIB. A média que ele teve nos últimos anos era mais ou menos de 1,25%, 1,50%. Então, já os desembolsos são muito pequenos, mas também tem um elemento fundamental, e é que, basicamente, não consigo com esta mão, o lucro, digamos, que o BNDES tem, ou teve bastante, no governo anterior, ele foi todo para o Tesouro Nacional. Então, esse fundo do BNDES para financiamento ou para políticas de investimento, ele ficou muito reduzido, muito, muito pequeno. Então, um dos desafios enormes agora do BNDES é recompor esse funding, não é? Porque esse é um dos elementos importantíssimos para fazer uma política realmente de industrialização ou de reindustrialização. Eu trouxe aqui rapidamente
3 slides do BNDES, e com isso eu vou terminar, de um seminário que a gente teve a semana passada, mas eu falei para a Luciana e ela me autorizou a trazer para cá, já que ela não conseguiu vir. Eu não vou falar por BNDES, porque não, mas é porque ela deixou comigo em um seminário que a gente fez. Sobretudo porque o BNDES, nos últimos tempos, ela tem se colocado como a chave ou a fundamental, eu já vou terminar, fundamental para colocar o país na rota da da reindustrialização, ou seja, como assumir um papel muito mais ativo nesse processo, sobretudo com taxas de financiamento, com taxas de financiamento, e depois passa, ao quadrinho, passa, isso, vamos deixar, esse, o anterior, isso. Oferecendo taxas de financiamento mais vantajosas para formar um parque industrial ligado à economia verde, à sustentabilidade. E eu só trouxe aqui um pouco, era para mostrar essa política que, ao menos na área de sustentabilidade, está muito clara, e é colocar como a neoindustrialização ou reindustrialização verde, como eles chamam, ela é importante, fazendo essa conjunção, obviamente, entre financiamento e clima e desenvolvimento sustentável. Então, se vocês veem, aí está muito claro essa ideia do BNDES, ainda está começando a se colocar em prática, mas o foco fundamental vai ser o financiamento de novas tecnologias, de veículos elétricos e a cadeia de veículos elétricos. A gente pode discutir seguramente bastante isso. Combustíveis sustentáveis, hidrogênio verde, captura de carbono, e etc., etc. Ou seja, todas são coisas para discutir, mas seguramente não vamos discutir aqui. Passa a outra. Sobretudo que a BNDES tem uma grande discussão agora, e é basicamente que não reeditar aquela política de campeões nacionais, não é? Aquela política de financiamento das empresas dessa política do passado, e como efetivamente ter uma política industrial neoindustrial em empresas ou indústrias que ajudem nesse processo do desenvolvimento sustentável. E a última, pode ir para a última? Só para colocar aqui, essa aqui embaixo, esse é o foco fundamental que está falando do BNDES, que é reindustrialização com baixo carbono, ou como eles estão chamando, na indústria de aço, química e fertilizantes verdes, tecnologia de transição, que aí tem gás, tudo muito para discutir em outro momento, equipamento de transportes e ônibus, biocombustíveis, tudo que tem a ver com etanol, biodiesel, biogás, biometano e outros, hidrogênio verde, que é uma discussão. Só queria trazer isso um pouco para mostrar qual é a discussão do BNDES. Por exemplo, acabam de lançar 20 bilhões em crédito para inovação, sobretudo na indústria da transição energética, especialmente nas cadeias de valor que tem que ver com a indústria eólica, sobretudo para fomentar a indústria eólica aqui no Brasil. Um pouco a indústria solar, mas a indústria solar não é prioritária, digamos, dentro da indústria como cadeia de valor, porque a indústria, para que vocês vejam, a energia solar, ela é muito mais barata, trazendo da China as placas de energia solar, mas o interessante, por exemplo, para eles é toda a cadeia de valor da energia eólica. Então, são dois bancos que têm como objetivos reindustrializar ou neoindustrializar, com dois focos que são muito claros, que é o da reindustrialização sustentável,
ou verde, se a gente pode chamar assim, ou ecológica, como chamam alguns, mas um pouco para olhar, obviamente que isso a gente tem que olhar com lupa, não é? Que isso significa, mas é um pouco entrando também nessa linha de discussão da neoindustrialização, não reindustrialização.